Olá, pessoal, muito bem-vindos a um novo episódio do Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Eu sou Valerie Kreutz, sou pediatra e médica de família e adorando fazer esse programa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tópico bem interessante, na verdade solicitado principalmente pelos próprios pediatras, que é como se preparar para ter uma boa consulta pediátrica. O que é importante a gente observar antes, que momentos? E para isso nós precisávamos de um pediatra com muita expertise. E quem aceitou muito gentilmente nosso convite foi o Dr. Ilson Henke. Muito bom ter o senhor aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Valerie. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito honrado com o teu convite. Quero te cumprimentar pela atuação no Simers, coordenando o Núcleo de Pediatria. E dizer que nós somos colegas, amigos e parceiros de muitos anos, inclusive de MBA em Gestão de Saúde. E isso aumentou muito a minha honra, a minha felicidade de estar aqui contigo e tentando, de alguma maneira, ser útil com as famílias ou até com colegas que possam estar assistindo o nosso evento. Isso mesmo, isso. Muito bom te ter aqui hoje, tá? O Dr. Ilson tem muita experiência, trabalhou em vários hospitais de Porto Alegre, professor da Sociedade Gaúcha de Pediatria, é uma pessoa muito importante no nosso meio, obrigado. Sem falar na tua ampla experiência, né? Então, vamos começar aqui com umas coisas bem básicas, tá? Para o nosso público. Né? Mas importantes deles saberem para ajudar na consulta. Vamos começar pelo mais básico. A roupa da criança, isso, ela é importante na hora de preparar essa criança para ir na consulta com o pediatra? Ela é importante porque uma parte fundamental da consulta pediátrica é o exame clínico, né? E para o exame clínico, evidentemente que a criança tem que ser despida, total ou parcialmente, né? E no inverno, normalmente, no frio, as crianças chegam e devem chegar mesmo, bastante agasalhadas, mas com roupas muitas vezes não práticas, né? Isso consome um tempo, um desgaste até maior para a consulta. Então, uma sugestão que fica para as famílias, para os pais, é roupas que sejam mais fáceis de tirar e depois de botar, né? Ótimo, ótima colocação. Tá? Até porque muitas vezes a sala de espera está lotada, todo mundo está ansioso para ver o pediatra e acaba se demorando mais tempo sem necessidade, não com cuidado direto à criança, né? As consultas pediátricas, elas às vezes se arrastam por um tempo maior do que o pré-definido. E não necessariamente por essa razão, né? É que a consulta pediátrica, ela é uma oportunidade para ver uma série de coisas da criança, do seu contexto, da família, da configuração da família, do ambiente facilitador que ela possa ter em casa, né? Então, ela ultrapassa, às vezes, o motivo principal da vinda. E isso pode mesmo conduzir a algum atraso. No meu consultório, por um hábito que eu adquiri na pandemia, eu fixo o intervalo de 40 minutos. E tem sido pouco. Confesso que por vezes atrasam as consultas, né? E essa questão da roupa da criança é apenas um dos fatores, mas realmente tem muito assunto, tem muitos aspectos a serem verificados numa consulta boa de pediatria. Eu adorei que tu falaste isso, Wilson, porque hoje a gente vê, não diminuindo nenhum outro profissional que trabalha com criança, né? Mas hoje se vê tanta proposta de outros profissionais fazerem o papel que o pediatra fazia até agora. O que tu acha sobre isso? Tu acha que... Sabe o que eu acho, Valerie? Eu acho que a pediatria, sob certo aspecto, ela se diferencia de outras especialidades. Primeiro, porque ela avalia muito o desenvolvimento. A gente não atende a mesma criança duas vezes com as mesmas características, porque de um mês para o outro ela evolui muito, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, é bem importante assim, que se possa despender a consulta um tempo maior, né? Para que a gente possa inserir a família nas características daquela faixa etária. Embora um conselho
que eu dou muito para os colegas pediatras, me permito fazer isso, é não atender as crianças em escala ou em lotes, ou seja, dizer, por exemplo, que uma criança de 6 meses tem que ter essa ou aquela característica sempre. Sempre ter presente que há desvios previsíveis dentro da normalidade. E te acompanha, né? Acompanhe para ver se isso vai mudar, se não vai, como é que vai se comportar, né? Exatamente. Daí a importância do vínculo com o pediatra. Hoje a palavra vínculo está muito substituída pela palavra conexão, mas eu ainda prefiro vínculo, né? E o pediatra, dentro do seu prontuário, registrando todas as características da criança, pode tranquilamente constatar as evoluções de um mês para o outro, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, e compartilhar isso com a família, assim como estimular o que pode ser feito na fase seguinte. Isso é o que a gente chama predizer. O que pode acontecer com aquela criança, a seguir, né? Um exemplo muito, muito banal. Por exemplo, uma criança de 1 mês, se dizer para a família, olha, em direção aos 2 meses, o que a gente pode esperar? Vai salivar bastante, porque logo as famílias dizem, os dentes vão vir muito cedo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo de salivação tem a ver com o sistema exócrino e não tem nada a ver com dentição. Então, é um exemplo bastante simples, mas para que a gente consiga, predizendo o que vai acontecer com a criança, o que pode acontecer com a criança, a gente funciona como facilitador para a família. Não fico tão surpresos, né? Exatamente. Quando a criança começa a chorar com 1 mês, ou quando começa a estranhar os... Exatamente. A gente sabe que mais ou menos naquela fase isso vai acontecer, exatamente. Né? Isso é muito importante. Dentro disso, vamos falar sobre algumas ferramentas dentro da consulta. Como a carteira de vacinação. Ela é uma ferramenta importante para o pediatra, não? Ela é uma ferramenta muito importante. Eu tenho uma pequena crítica, que ela é muito extensa e se vê hoje nas pessoas em geral, não só nas famílias que têm criança, uma certa dificuldade de leitura, ainda mais com as redes sociais, que são muito dinâmicas, as pessoas perderam um pouco o hábito de ler. Mas ela é importante, sim, e ali, além de uma série de recomendações e orientações, tem as curvas, onde se pode acompanhar perímetro cefálico, peso, estatura, né? Índice de massa corporal, e saber interpretar essas curvas, né? A família não precisa ter a ideia de que o seu bebê tem que estar na média ou acima da média. Cada criança segue o seu ritmo de desenvolvimento. Se não seguir, é claro que o pediatra vai ter a oportunidade de investigar. E tu falaste uma coisa importante, a carteira de vacinas, ela não é só pelas vacinas. A vacina é óbvio que a gente sabe que, inclusive, qualquer carteira de vacina, mas ela tem a curva do crescimento, né? Tem. E os pacientes aprenderem sobre a curva com o médico. Isso. E por que utilizar a curva? Numa emergência, por exemplo, é uma maneira rápida do pediatra ver o que está acontecendo com aquele neném, né? Exatamente. Instantaneamente já pode ter uma boa ideia. Não é um fator único que ilustra a saúde daquela criança, mas é importante, ela já dá um sim. background, já dá um passado, assim, de como é que tá isso, né? Exatamente. Hoje, com a falta de pediatra assistência básica, a gente percebe muito criança sem a curva de crescimento, né? Pelo menos não ali com ela. Parece que nem sempre é uma prioridade na assistência básica. E eu também reclamo, como tu reclamas, nós conhecemos bem, o sindicato está incorporado nessa luta, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul nisso. A gente acha que o pediatra tinha que estar na assistência básica, tinha que estar na rede pública, sim. De maneira nenhuma isso colide com as funções do médico de família. O médico de família é muito importante também, claro. Mas deveria ter pediatra. Eu acho que essa sinergia entre pediatria e medicina de família seria o ideal para acompanhar as nossas crianças. Faz toda a diferença, né, Ilson? Faz toda a diferença. Eu espero que o gestor público seja sensível e ouça essa campanha toda nossa e traga de volta. Foi um grande erro essa retirada enquanto estratégia e nós vamos bater de novo, né? Nós estamos batendo nisso, né? Meus cumprimentos à Sociedade de Pediatria e ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito importante essa luta aí nossa. Mas continuando, então, vamos falar um pouquinho dessas crianças que acabam
indo muito à emergência, porque estão sempre doentes, né? Primeiros anos de creche, a gente sabe como é que funciona. E aí ela vai no consultório do pediatra e ela chega pro pediatra e diz, olha, fulaninho esse ano usou 5 vezes corticoide, 8 vezes antibiótico. E aí tu vai olhar ali, ele teve uma consulta contigo só. O que tu diz para essas mães, assim, para esses pais? É verdade, Valerie. A grande maioria das crianças que vai a uma emergência não precisaria, não deveria estar ali. Até porque ali muitas vezes acumulam crianças, acumulam famílias, é mais uma fonte até de infecção, né? Lógico que as emergências são importantes, lógico que elas têm o seu papel para aquela criança que está com uma febre alta, persistente há vários dias, ou está muito prostrada, ou está com dificuldades respiratórias, né? E claro, na dúvida a família deve ir, mas isso requer bom senso, às vezes tentar mitigar um pouco a ansiedade, ver se há possibilidade de deixar para ir outro dia no pediatra, né? Até porque o pediatra, tendo o acompanhamento daquela criança, tem mais condição, não só de atender aquele quadro agudo, como seguir aquele quadro agudo, né? Na emergência, não, porque é uma escala de plantões, a família vai se deparar um dia com um pediatra, no outro dia com outro, então é inigualável, é incomparável que o médico da criança consiga atender ela até na situação aguda ou principalmente na situação aguda. Eu concordo contigo. E mesmo no interior, tu sabe que eu também tenho consultório no interior. Sei. Às vezes pode até ser o mesmo pediatra no plantão. O plantão é diferente, ele não é um prontuário clínico, tu não vai lembrar do que está acontecendo, né? É bem diferente dele ir no teu consultório. E isso, pessoal, vocês têm que prestar muita atenção. Foi na emergência, aconteceu alguma coisa, no outro dia liga pro seu pediatra, marca uma consulta de acompanhamento. Mesmo que a criança esteja melhor. Até para saber que isso aconteceu e poder monitorar isso ao longo do ano, se está se repetindo ou não. Investigações maiores são feitas pelo pediatra. E tu falaste uma coisa muito interessante, às vezes a gente trata a ansiedade da mãe na emergência e não a criança, né? É aquele sentimento de perda, aquela fantasia de perda, porque ela ouviu falar que outra criança teve uma pneumonia, não foi atendida a tempo, morreu, ou uma meningite. Fica a cabeça dos pais borbulha, às vezes, diante de uma criança com febre. E a ansiedade não tem freios, né? Então, acaba indo numa situação que não precisava. Mas eu quero dizer também que eu admiro muitos pediatras ou médicos, em geral, que atendem em emergências, porque eles são muito sobrecarregados. Eles estão atendendo uma criança e sabem que tem 20, 25 crianças lá fora. Não há como se ter uma tranquilidade para conseguir atender bem, por melhor qualificado que seja, ou por mais condição pessoal ou profissional que esse colega tenha, é muito difícil o atendimento dos colegas em emergência. É verdade, é verdade. Nós recentemente tivemos casos em Santa Cruz de pediatras, mulheres, agora há pouco tempo, o Sindicato Médico está em toda uma campanha contra a violência no profissional, que foram agredidas por pais por acharem que estavam demorando muito a consulta. E é exatamente isso que tu falaste. Como tem trabalhos que sugerem que talvez até 80% dos casos que vão à emergência não eram para emergência. Pois é. Emergência é para risco de vida. E muitos não eram. Poderia esperar a consulta no dia seguinte com o seu médico. E talvez a falta de pediatra, assistência básica, esteja deixando essa ansiedade nas pessoas. Porque como elas sabem que no outro dia não vai ter um pediatra para olhar, elas acabam indo na emergência onde elas sabem que tem pediatra. Sim. E aí está o erro do gestor, porque aí provoca esse tipo de cenas dantescas, aonde tem brigas, aonde em vez de estar atendendo, o pediatra tem que estar se defendendo fisicamente, chamando polícia, fechando emergência. Então, acho uma excelente observação essa tua sobre o trabalho dos pediatras nas emergências. Mas é claro também que o pediatra da criança precisa ter uma disponibilidade, né? Porque se um colega nosso, pediatra, está com a agenda muito cheia e não aceita encaixes, né? Vai dificultar isso, né? E eu sempre procuro, e eu tenho certeza que a maioria dos pediatras faz isso, tem uma reserva de agenda para as urgências.
Tem que ter os chamados encaixes. Tem que ter. Eles são muito importantes. Na saúde suplementar é bem mais tranquilo, né, Ilse? A gente consegue... O nosso grande problema é o SUS. Onde está dando essas confusões, todas essas agressões, essa violência, é dentro do SUS, né? Onde ele foi extinto. Onde o pediatra de acesso direto está sendo extinto, né? Então, muito importante. Bom, falando mais, então, sobre a consulta de pediatria. O que tu acha que os pais deveriam fazer para aproveitar melhor? Será que anotar as coisas antes? O que tu acha? Acho que sim. É como quando a gente vai numa reunião profissional, a gente tem uma pauta, não é? Seja anotada no papel, seja registrada no celular. A consulta pediátrica, ela não deixa de ser uma reunião, né? Vão ser expostas situações, orientadas outras. Vai ter um desfecho, que é a receita, seja a receita em papel, seja por e-mail, né? Mas é muito importante que os pais tenham uma pauta de dúvidas e que isso é bem importante, pessoal. E não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de perguntar. Não existem perguntas bobas, né? O que é ruim é sair da consulta cheio de dúvidas. Aí aquela consulta não foi uma boa consulta. E se tiver assuntos delicados para tratar na frente da criança, pode-se pedir para a criança ficar na sala de espera, né? E os pais falarem. Eu já tive casos, por exemplo, de questões de abuso, etc., que aconteceram e não querem repetir, não tem problema. O pediatra vai entender isso, se conversa, ou até se conversa anteriormente, né? Às vezes a conversa prévia é importante. Alguns pais já mandam WhatsApp prévio para a gente ter uma... Sim, né? É bem importante isso. E eu queria te dizer outra coisa, Valéria, que é importante também, que como a gente atende também crianças maiores, né? A gente atende os pequeninhos e atende os maiores, adolescentes, né? Mas é importante engajar essas crianças maiores na consulta. Por exemplo, uma criança é trazida por uma dor abdominal ou por uma dor de cabeça, enfim, a mãe dá todo o relato, ou o pai, e a gente se direciona para a criança e diz, olha, eu agora quero te ouvir. Eu quero te ouvir. O que tu está sentindo? Como que é essa dor? Tenta explicar para mim, eu quero ouvir de ti. Eu acho que esse engajamento torna a consulta mais resolutiva. Não, e já começa o vínculo, a melhora do vínculo também, né? E tu ajuda também, em termos cognitivos, a criança começar a descrever o que ela sente. Exatamente. Porque os pais, a mãe principalmente, tem uma tendência de falar para a criança, né? Exatamente. Porque a criança era pequenininha, não falava. Mas agora tu tocaste uma coisa muito importante. O pré-adolescente, mesmo escolar, já pode começar a se comunicar. Pode e deve. E tentar dizer. Isso. A gente vai dar opções, vai ajudar, mas deixar ele se comunicar com o pediatra. E ele tem o que dizer. Ele tem o que dizer. Não chegar no consultório, ficar no celular enquanto a mãe fala. Acontece isso contigo nas consultas, às vezes, Denis? A mãe ou o pai ficam no celular. Sim. Isso é ruim, né? É um problema hoje para todo mundo, né? Sabe que eu tive uma situação há um ano atrás que ficou muito marcada para mim. Não é bem em relação a isso, mas é interessante, de um recém-nascido, 6, 7 dias de vida, em que o pai estava muito ansioso, embora um bebê absolutamente saudável. O pai muito ansioso, a mãe menos. E o pai ficou de pé na consulta, ele não sentou. De pé e com o celular na mão. Eu até pensei que ele estava vendo o WhatsApp ou vendo Instagram, mas não, ele estava com o celular armado ali. E ali ele tinha escrito perguntas, muitas perguntas. Foi uma avalanche de perguntas sobre a criança, que foram respondidas todas, uma a uma. Essa criança, com o passar do tempo, eu tenho um vínculo excelente com essa família, foi vindo nas consultas mensais, o casal foi se tornando menos angustiado, ótimos pais. E na consulta dos 6 meses, o pai me perguntou, o senhor se lembra como é que foi a primeira consulta? E eu disse, com toda a sinceridade, lembro muito. E aí ele me disse, pois é, doutor, eu trouxe 18 perguntas para o senhor aquela vez. Então, é apenas para descontrair e mostrar que o celular também pode ser uma fonte de anotar perguntas. Aí tudo bem, né? Mas não para abstrair da consulta. Aí não dá muito certo, Aí né? foi o lado bom do celular. Sim. Falando, então, sobre famílias, tá? Importante, às vezes, que vá a avó, alguém mais da família? Em que situações? Eu sempre digo, quando chega uma avó, não só avó, babá, tia,
né? São muito bem-vindos. Podemos entrar? Devem, né? E, às vezes, hoje, na situação da mãe no mercado de trabalho, algumas informações são repassadas a quem está mais durante o dia. Às vezes, a babá traz elementos importantes, ou a avó, né? Então, sim, é importante. Se há um convívio, é importante, São pessoas sim. bem-vindas na consulta e importante, Bem-vindas né? e importantes. Porque às vezes eu pego muito no consultório isso, que a mãe vem e diz, eu não sei dizer nada da alimentação porque passo o dia com a avó. E É aí? verdade. Aí se perdeu um momento único na consulta que se poderia conversar mais sobre isso. Conversa, mas não é ela que faz, não é ela que come junto. Então, Exatamente, então Valine. pode se ajudar Captasse bastante, bem. né? Exatamente. Então, todo mundo é bem-vindo. Outra coisa importante, casos de alergias, por exemplo, casos de asma, tu não achas que é importante trazer as medicações até para ver como ele está utilizando? O que tu acha sobre isso? Sabe que muito bom tu tocar nesse assunto. Medicação é um assunto importante da consulta. Nem sempre é o principal, mas é importante. Sim, o pediatra tem que saber as medicações que estão em uso, tem que vir a lista, desde a vitamina D, ferro, medicamentos profiláticos para asma, enfim. E é importante que o pediatra, ao prescrever um antibiótico, por exemplo, fazendo um exemplo bem do dia a dia, amoxicilina 3 ml de 12 em 12 horas. Para nós médicos, isso é muito simples. Para a família não é tão simples assim. O que é 3 ml? Como é que vai vir esse antibiótico? É um pozinho? Tem que reconstituir? Como é que se reconstitui? Como que a gente tem que aferir se a reconstituição ficou bem feita no nível do rótulo, né? Então, isso aí tudo tem que ser explicado no detalhe, porque a gente parte da ideia que sabem tudo, mas nem sempre as famílias... Claro que uma criança que já usou antibiótico 3, 4 vezes vai saber reconstituir. Mas às vezes é a primeira vez, Na né? primeira vez, eu acho que é importante. Como que se usa um espaçador, que é muito usado, né, para situações de broncoespasmo, né? Como que se usa o aerossol, Como é que se aerolim. conserva a limpeza dele também, né? Isso, eu acho que isso tudo é importante, faz parte. Por isso que a consulta pediátrica, fazer em 10, 15 minutos, não vai ser bem producente. Eu gosto muito que tragam. Muitos pacientes não sabem, por exemplo, que no aerossol tu pode sair alguma coisa ainda e tu não tem medicação dentro. Pois Como é é. que tu vê se aquilo ali ainda tem medicação ou não? Tudo isso aí tu ensina, né? Então, mas eles têm que trazer e a gente mostra, porque às vezes só falando, como tu disseste, Exatamente. eles não entendem. E no SUS eu vejo antes isso é maior. Às vezes tu tem que fazer, às vezes as pessoas não sabem ler e escrever. Tem que fazer desenho do manhã e noite, lembra disso? Também é uma maneira, né? A gente é bem criativo, né, Wilson? Me diz uma coisa, qual é a melhor maneira de organizar um histórico? Tu não acha que a própria carteirinha de vacina eles poderiam arranjar como histórico do que está acontecendo com a criança? Seria uma ideia, assim, para... Eu acho que sim, mas vou te confessar que não é o dia a dia. Eu acredito que da maioria dos pediatras. Hoje a gente trabalha, a maioria dos pediatras, eu imagino, no prontuário eletrônico, né? E ali é que a gente acaba colocando toda a evolução, prescrição, detalhamento do exame clínico, né? A carteirinha, eu acho que sim. Eu acho até que seria mais útil até, né? Até para uma consulta de emergência. Mas a gente acaba usando muito prontuário eletrônico, né? Então, mas eu acho que sim. Eu acho que uma das finalidades o paciente do SUS, às vezes, né? É uma maneira de... E falando sobre a criança, como é que a gente prepara a criança que ainda não está acostumada a ir regularmente? Deveríamos preparar uma criança um pouco maior, que não conhece. O que tu acha sobre isso? Sobre a consulta? Bom, como é que funciona? As crianças até os 6, 7 meses são conduzidas ao consultório. É óbvio que ainda não estão entendendo que vão ser submetidas a uma consulta médica, né? Mais ou menos dos 7 aos 24 meses são crianças que normalmente não gostam da consulta pediátrica. Reagem muito, choram muito, resistem. É difícil, às vezes, até medir a estatura da criança, porque já são fortes, conseguem reagir, né? E
E com essas crianças, embora é óbvio que se tente tranquilizar, acolher, é importante que as famílias levem, eu esqueci antes, Valérie, algum brinquedo, levar uma água no consultório, algum brinquedo que a criança esteja mais apegada, né? Mas muitas vezes e isso evitar se alimentar antes do exame físico, né, Ilson? Vomita, né? Mas nessa faixa etária dos 7 meses aos 2 anos, às vezes é inegociável. É inegociável tu tentar acolher, tranquilizar, conversar. Vai dar briga igual. Então, o ideal nesses casos é um exame clínico mais sumário, efetivo, mas mais sumário, para reduzir um pouco o tempo de sofrimento daquela criança. Né? E se consegue, né? Pediatras com maior experiência... isso é um treinamento já desde a residência, de fazer um exame clínico mais sucinto e não expor a criança a uma situação desagradável por tempo acima do que seria necessário. É verdade. E muitas vezes tu pede ajuda dos pais, até na hora de mobilizar a cabecinha, Sim. etc. E com isso, tu baixa a ansiedade. Quando a criança vê que terminou, ela para de chorar, começa a brincar com os brinquedinhos e tu consegue conversar com calma com os pais, né? Sim, e na hora de ir embora, sabendo que não vai ser mais examinada, sai com aquela carinha de alívio. E na próxima vez fica mais fácil. Uma coisa também que eu tenho visto que ajuda bastante é a tal dos kits de brincadeira de médico, né? Quando elas começam a examinar as bonequinhos, olhar a gargantinha, essas coisas verdade, assim, dá uma ajudada também, né? É verdade. E me fala outra coisa também, o que tu acha hoje da teleconsulta? Assunto muito pertinente. Desde a pandemia, a teleconsulta foi incorporada, inclusive na pediatria. A gente tem que ter os limites de utilidade da teleconsulta, porque ela não propicia o exame clínico. Mas tem situações que podem ser muito bem vistas. Por exemplo, avaliar exames de laboratório que nós solicitamos. Isso pode ser feito. Uma teleconsulta, né? Uma criança que tem algum diagnóstico firmado na emergência, por exemplo, uma situação que é relativamente frequente, nós chamamos sinovite transitória de quadril, aquela criança começa a mancar em casa, claudicar, a família entra em pânico achando que é uma doença grave, e é uma situação comum. Então, ela foi atendida numa emergência, né? E o diagnóstico ficou sendo sinovite transitória de quadril. A gente pode tranquilamente, numa teleconsulta, explicar o que é isso, tranquilizar a família. A gente não precisa estar examinando, ela já foi vista, né? Uma suspeita de infecção urinária, ver o resultado do exame, né? E outras situações que a família queiram discutir, desde mudança de escola, o que a gente acha de uma medicação prescrita por um especialista. Enfim, há uma série de situações em que cabe a teleconsulta, sim. Erros alimentares também, né? A questão de alimentação, que é uma coisa bem longa numa consulta. Questões alimentares, né? É verdade. Vacinas, dúvidas sobre vacinas, embora na consulta normalmente se faça um inventário de vacinas e se faça a prescrição do que tem que ser feito, mas podem restar dúvidas, né? Então, tem uma série de situações que podem, sim, ser resolvidas por teleconsulta. E eu sei que, só para terminar, Valérie, eu estou falando com alguém que tem uma expertise enorme em teleconsultas, que é a Valérie. A Valérie foi uma das nossas professoras de teleconsulta aqui. Não, e eu acho muito interessante teleconsulta também, às vezes em casais separados, que moram em cidades diferentes. Isso. Não é porque o pediatra está aqui em Porto Alegre com a mãe ou com o pai que o outro não pode, às vezes, conversar, mesmo estando na mesma cidade, uma oportunidade para aqueles casais. Sim. Então, uma coisa onde o pediatra... me fala em relação à consulta de pais separados, a importância do pediatra ali, esses conflitos, em ver com as crianças, o que tu acha? Às vezes, os pais separados vêm junto na consulta. O que é muito bom, e né? E se comportam como pai e como mãe. É o ideal. Mas a gente sabe que muitas vezes não vem. Vem só o pai ou só a mãe. E é comum que numa situação, por exemplo, da criança estar com febre, a mãe diz, passou o fim de semana com o pai que não agasalhou bem. Então, ali emergem as hostilidades, as situações de conflito do casal. A criança fica sendo um veículo de uma situação hostil. Muito ruim para a criança. O pediatra fica numa situação difícil de tentar mostrar
que não é bem assim, né? E que não é esse tipo de clima que vai favorecer a criança. Claro, tem de tudo, né, Valerie? Tem casais que estão separados e a situação bem resolvida, vêm juntos ou mesmo separadamente e a criança está convivendo bem, porque foi bem trabalhada a nova situação familiar. E o pediatra pode contribuir muito nisso, né? Se Muito. dando bem com os dois e contribuindo. Porque o nosso principal objetivo é a saúde da criança, de todos nós, né? Eu queria, para encerrar, nossos 30 minutos se foram, Wilson. Como foi rápido. Eu achei que 30 minutos levava mais tempo. Muito rápido. Para terminar, eu gostaria que tu falasse rapidamente para nós aonde tu acha da importância dessa consulta no primeiro ano, do toddler ali? O que tu acha dessa questão aí do acompanhamento do pediátrico? O que eu estava te dizendo antes, eu acho isso muito importante. O pediatra predizer com a família o que espera, né, nas próximas etapas. Por exemplo, eu uso uma expressão muito com os pais quando a criança tem 3, 4 meses, passou aquele trimestre inicial de manifestações digestivas, cólicas, regurgitação, refluxo, retenção de fezes, que podem se beneficiar em algumas vezes de medicações, mas muito mais se beneficia de orientações, né? Mas passado esse primeiro trimestre, quando a criança está entre os 4 e 6 meses, eu brinco com as famílias, que é a fase da lua de mel do primeiro ano de vida. É uma época bem mais tranquila, os pais estão mais adaptados com a criança, as crianças mais adaptadas com o pai. Esses transtornos digestivos funcionais já estão bastante reduzidos, né? É uma fase muito boa. Aí, quando chega aos 6 meses, a gente já começa a falar sobre interrupções de sono, sobre fantasias noturnas, sobre a questão da erupção dentária, que traz desconforto para as crianças no segundo semestre. Então, eu acho muito legal, eu procuro muito no consultório ter essa atividade também preditiva, né? E aí tu falasse no toddler, né? O toddler é importantíssimo, é uma expressão americana, nem todos os pediatras usam aqui, aquela criança dos 15 aos 30 meses, em que a principal característica é a busca da autonomia. Então, são crianças que enfrentam, que desafiam, que fazem crises de birra, se jogam no chão, são muito curiosas, têm mobilidade, muito vulneráveis a acidentes domésticos, é a pior fase. Né? Tem que ficar muito de olho, muito de olho. Então, assim, predizer isso com as famílias, o que está esperando, eu acho importante. Concordo contigo. E a predição de acidentes, então, para cada faixa, né? Ou seja, a consulta pediátrica é extremamente útil. Vai ser mais útil se todos se prepararem, consolidarem suas dúvidas antes, se preparem para tudo isso. E queremos agradecer ao nosso expert aqui. Fiquei encantado de vir aqui. Ai, muito obrigada. Espero que venha mais vezes. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Espero que tenham gostado muito, como eu gostei de fazer essa entrevista hoje. E continue, então, compartilhando, seguindo o nosso Pediatrando. Converse, passe para os seus amigos, porque nós estamos aqui para perguntar o que vocês gostariam de perguntar sobre o assunto. Um abraço a todos.